agora, tá bom? Aí depois eu vou direcionando a gravação desse vídeo lá no grupo de vocês, sem problema nenhum. Então o que acontece? Depois da explicação de hoje, eu queria que vocês fizessem as questões que estão lá na plataforma. Por quê? Porque as questões no total, vocês têm 5 pontos lá na plataforma. Então, quem ainda não fez, depois vai lá com calma, faça, tá? Não precisa fazer de ética não, porque de ética a gente ainda vai começar a matéria, mas termina a de políticas de saúde para você já garantir a sua pontuação, tá bom? Então, de antemão, entra depois lá na plataforma, veja se tem ali os conteúdos, se você está conseguindo abrir os questionários para você fazer as questões. Caso você não está conseguindo, ou você não está conseguindo entrar na plataforma, entre em contato comigo para eu resolver seu problema, tá bom? Porque não tem mistério. Se tiver qualquer problema, fala comigo que eu resolvo, tá bom? Mas aí no caso vocês vão ter que falar, tá? Pode acontecer de, sei lá, tá quase acabando a matéria, acabou a matéria, e fala, ah, professor, fala comigo. Ah, não consegui entrar na plataforma. Falei, poxa, mas deixou para falar logo agora, quando acabar a matéria? Ah, mas eu esqueci. Pô, tu esquece. Aí eu sei que já é mentira, né? Isso aí é causado pra cima de mim. Então, tipo assim, então evita isso. Faz logo as coisas que você pode fazer. Aquele primeiro exercício, né? Que tinham me perguntado. Qual dentre vocês fizeram os exercícios? Eu tô perguntando não é porque eu tô brigando não, só pra eu saber mesmo. Daqui quem tá me assistindo, quem conseguiu fazer os exercícios? Fala pra mim aí. Marcela falou que conseguiu, Rebeca falou que fez. Fiz o primeiro. Fez o primeiro, Leidiane também. Show de bola. Sabe quanto é que tu tirou? Ai, meu pai. Tirou um ponto, né? E tu, Rebeca e Marcelo? Vocês sabem a pontuação que vocês alcançaram? 1.2, certo? Rebeca gabaritou. Show de bola. Beleza, tá? Aí nisso, tem mais outro exercício de SUS valendo 2 pontos para vocês, tá? Você encontra lá na plataforma, tá bom? Aí depois vocês vão façam lá direitinho para alcançar a meta de vocês, tá legal? Bom, mas vamos para o que interessa aqui. Eu vou explicar isso aqui direitinho. Tô terminando a explicação. Aí a gente vai entrar para a aula de ética, tá? A aula de ética é a aula que o pessoal gosta mais, ela é mais dinâmica, ela é mais polêmica. Eu não sei se foi nessa turma aqui, eu acho que foi. Eu comentei sobre aborto com vocês. Foi aqui nessa turma que eu comentei ou não? Eu não estou me lembrando. Ah, tá. Foi aborto e foi Falou um pouco. um Falou um pouquinho. pouco. Mas eu entrei em detalhes sobre a quebra de sigilo profissional, todas essas coisas, não falei? Eu me lembro. Violência contra a mulher, eu cheguei a explicar um pouquinho. No momento quando a mulher. No momento não, quando o camarada descobre que a mulher ela foi. Ou sofreu, perdão, violência física. Aí o camarada ele pode quebrar o sigilo, isso eu expliquei pra vocês. Falou. Beleza. Então tá. Então ó, perdão. A gente vai terminar aqui a explicação e eu pulo logo aqui pro conteúdo de ética pra gente, tá? Só passando aqui os slides, pra não voltar ao que eu já falei, tá? Bom, então, para terminar isso aqui, né, a gente vai falar o seguinte. Vamos lá. Eu estava falando na última aula a respeito de princípios do SUS, né? Então, o que é um princípio? O princípio é uma ideologia, o princípio é um modo como se organiza esse sistema único de saúde. Então, o que a gente tem que entender? Isso está até nas questões que vocês vão fazer, nas novas. O SUS ele foi criado
a partir da nova Constituição Brasileira, dentro dessa Constituição Brasileira de 1988, né, a nação política ela incrementou a saúde como um dever, né? Ela incrementou a saúde como uma assistência, né, política. Então, o que acontece nisso aqui? Como ele incrementa atualmente a saúde como um dever desse Estado, esse Estado ele deve garantir essa saúde à população através de políticas econômicas e sociais, a fim de, de combater a doença ou os agravos dela. O que é agravo? Fatores que condicionam o desenvolvimento das doenças nos indivíduos. Então, o SUS ele tem princípios que justamente vai resguardar essas responsabilidades e deveres. Então, por exemplo, eu tenho aqui os princípios doutrinários, ou também chamados de princípio ideológico. Então, o que é um princípio ideológico, um princípio doutrinário? O princípio ideológico é um princípio na qual ele vai falar sobre o modo como esse SUS trabalha. E os princípios organizativos, ele vai falar justamente o que? Da sua organização. Então, primeiro ele fala da parte ética, ele fala da parte filosófica. O segundo ele já fala justamente da parte da organização, do planejamento desse SUS. Então, veja que um é diferente do outro. Vamos começar. O princípio doutrinário é dividido em três partes. O primeiro a gente chama de universalidade. Ou seja, o que é o princípio da universalidade? O princípio da universalidade ele fala que todos têm acesso igualitário à saúde, livre de preconceitos. Então, isso é o princípio da universalidade. Todos têm acesso à saúde. Todos têm a facilidade em ter uma acessibilidade, a ter uma assistência. Essa assistência ela tem que ser livre de preconceitos. Isso é tão bacana pra gente, que quando a gente for falar de ética, lá no preâmbulo do nosso Código de Ética, o atual é o 564 de 2017, ele diz que a enfermagem ela tem que ser uma profissão livre de qualquer tipo de preconceito. Seja preconceito ético, seja preconceito de crença religiosa, seja preconceito de orientação sexual e por aí vai. Então, tudo isso o nosso código ele pega, ele traz para ele. Para quê? Para que o profissional ele venha ter um norteamento. Então você observa que o profissional de saúde, ele é um profissional que, de certa forma, ele está participando desse incremento desse Sistema Único de Saúde. Então, não é só os hospitais ou outras unidades. Não foca só o hospital, não, que sempre vai te direcionar ao erro. Nunca pensa assim. Mas toda a entidade que tem uma prestação de serviço, nesse caso aqui, de atendimento ao cliente. Então, tem um profissional ali que vai resguardar. Então, esse princípio da universalidade, ele deve ser respeitado. Então, isso é importante a gente saber. O outro princípio, que embora que está igualdade, mas correto a gente deveria falar equidade, é o princípio da equidade. O que é o princípio da equidade? Primeiramente, a gente tem que entender que equidade é o quê? O que é equidade? É a igualdade entre os desiguais. Na prática, como é que eu faço isso? Eu vou justamente planejar, colocar leis, colocar diretrizes ou até mesmo insumos financeiros para justamente restabelecer esse indivíduo ou essa coletividade a uma hierarquia igual a que se encontra com privilégios. Então, isso é o princípio da equidade. Então, a equidade é o que? Eu vou restabelecer, eu vou justamente investir nas áreas mais carentes em comparação àquelas que não se encontram nessa mesma carência. Então, isso é o princípio da equidade. E o terceiro princípio é o que a gente chama de integralidade. Por quê? A primeira coisa que você tem que entender e tem que saber, a primeira coisa que a gente tem que entender e tem que saber é o seguinte, que a área da saúde, né, quando vocês focam em hospital, você está falando em uma área da saúde. Essa área hospitalar é a área da reabilitação. Então, eu não tenho só a área da reabilitação, mas pelo contrário, eu tenho as áreas do quê? Da prevenção e eu tenho as áreas da promoção. Dentro de cada área, gente, a gente tem vários sistemas de informação. Dentro dessa área, a gente tem todo um mapeamento epidemiológico para saber o quantitativo de pessoas que se encontram doentes, quantitativo de pessoas que podem ter um desenvolvimento de uma determinada enfermidade. Então você vê que não é apenas uma classificação, mas eu também tenho sistemas que eles têm por função fiscalizar essas ações.
a uma coisa que a gente chama de sistema de vigilância. Por isso que a gente tem as vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância nutricional e por aí vai. Então tem uma gama desses sistemas para justamente fazer um caráter de fiscalização. Então, a saúde ela é dividida em prevenção, promoção e reabilitação, certo? É o que a gente chama de setores primários, secundários e terciários. São os setores. Embora há uma divisão em cada um, a gente tem que entender que todos esses camaradas eles vão se articular. Embora cada um tenha uma funcionalidade, todos os três eles trabalham em conjunto. Esse trabalho em conjunto é o que a gente chama do princípio da integralidade. O que é integralidade? É o fazer com que os serviços de saúde, que são esses três aqui, eles venham trabalhar em conjunto, formando uma rede pública de saúde. Então, isso é o princípio da integralidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, tem esses três princípios: universalidade, equidade e integralidade. São os três principais. Bom, e o princípio organizativo? O princípio organizativo, a gente tem o primordial aqui que a gente chama de descentralização. Então, se vier uma vez cair numa prova sua, ou numa questão que você faça, né, embora seja um pouquinho raro, mas acontece. Ah, é, como é o modo de trabalhar do SUS? É centralizado, descentralizado? É sempre descentralizado. Mas, pois bem, o que é isso então? O que é descentralização? Descentralização é o repassar as atribuições para cada esfera pública. Isso é descentralização. É o repassar justamente as funções para cada área de governo. Então, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. O que você tem que entender é que quem fica com a responsabilidade de passar a verba para a área da saúde é um representante do Poder Executivo. Então, por exemplo, presidente, governador e prefeito. Esses três camaradas aqui, eles que vão repassar as verbas para o ministro da Saúde, para o secretário estadual de saúde e para o secretário municipal de saúde. Então, eles que têm justamente essa responsabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, por exemplo, Professor, é o repassar das atribuições para quê? não entendi, fala de novo. Tá muito baixo. É o repassar das atribuições para quê? Descentralização. A descentralização é o repasse das atribuições a nível de governo. Por exemplo, eu tenho, o governo federal ele vai ter uma atribuição, o governo estadual vai ter outra e o governo municipal também vai ter um outro tipo de funcionalidade. Tudo bem? Eu vou repassar isso aí. Agora, o repasse das atribuições fica a nível dos secretários estaduais e municipais e através do ministro da Saúde. Mas quem tem a obrigatoriedade de pegar a verba e repassar esse quantitativo de verba justamente para esses representantes é quem? É o presidente, é o governador e é o prefeito. Tudo bem? É como se fosse o seguinte: eu e você a gente trabalhasse junto. Só que você vai me pedir um empréstimo, eu dou um empréstimo para você justamente pegar aquele dinheiro e investir naquilo que você quer. É o que acontece. É exatamente assim. Tudo bem? Tanto é que quem nomeia os secretários e até mesmo o ministro da Saúde é quem? São os representantes do Poder Executivo. É o presidente, é o governador e é o prefeito. Tudo bem? Tranquilo? Eles vão nomear justamente esses caras para eles fazerem ali as suas funcionalidades. Deu para mim entender? E esses indivíduos, eles terão ali as responsabilidades estabelecidas e decretadas pelo Sistema Único de Saúde. Deu para compreender? Sim. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Dentro, né, desse norteamento, a saber, o que é de responsabilidade do governo federal a nível de saúde? Ó, ele vai gerenciar os insumos, ou seja, os equipamentos, o custeio financeiro para as outras esferas de governo. Então, o governo federal ele financia justamente isso. Ele vai justamente investir na tecnologia, ele vai investir na qualidade profissional,
Então, tudo isso é a nível do governo federal. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? O governo estadual, qual é a função dele? A função do governo estadual é justamente fiscalizar essas ações. Né? Se o governo, dando exemplo, o governo federal ele emite ali um protocolo com a saúde, cabe o governo estadual justamente, como é que se fala? Obedecer aqueles protocolos. Lembrando que cada estado, cada município, ele tem uma forma como ele opera. Isso é importante você saber. Como assim? Vamos supor que no Rio de Janeiro eu tenho mais casos aqui de Covid-19 em comparação a São Paulo. Então, cabe ao governo estadual o quê? Decretar ações, decretar leis estaduais que visam ali o combate e o controle. Então, isso é importante. Cada estado, cada município, eles têm ali sua autonomia, respeitando, obviamente, as outras classes. Então, isso é importante a gente saber. E o nível do governo municipal? Ele tem a função de facilitar o atendimento da saúde, ele tem a função de investir na área da prevenção da saúde. Essas são as áreas importantes que devem ser investidas. Mas, professor, talvez você vai me perguntar, mas isso não acontece. Sim, isso não acontece por quê? Porque há uma cultura política de empobrecimento da saúde. É isso que acontece. O programa ele é muito bom, mas infelizmente a cultura do indivíduo é que empobrece a qualidade de atendimento à saúde. E a população, por ser uma população carente de conhecimento, acaba justamente indo na onda. E aí você já sabe o resultado que vai se encontrar. Professor, mas isso é verdade? É verdade. Se você reparar uma coisa, as pessoas que menos sabem são as pessoas que mais dão palpite. As que menos sabem. E as que mais sabem, ela não grita falando que sabe. Já percebeu isso? Quem nunca leu um livro sempre gosta de falar tudo. Agora quem lê pra caramba, quem estuda pra caramba, não precisa falar nada. Porque não precisa ficar comprovando. E aí é que dá o problema. Porque a gente escuta aquele quem fala. E infelizmente a gente acaba escutando um nécio. E a gente já sabe já a consequência que acontece. Então, isso é o princípio da descentralização. O repasse ali das atribuições. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, eu tiro essa parte de descentralização, né? E eu falo justamente o que? Eu vou falar justamente na parte da hierarquização e regionalização. Então, o que significa isso? Significa o seguinte, vou resumir para a gente. A gente tem, por exemplo, a integralidade, a gente fala da rede de serviços, a gente fala da descentralização, que fala do repasse das atribuições a nível de governo público. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho a hierarquização e regionalização. O que significa isso? Significa que eu vou olhar que tipo de serviço de saúde aquele local precisa. Então isso significa uma hierarquia e uma regionalização. Então observo ali justamente a necessidade daquele local, eu invisto ali. Eu vou investir através como? Eu invisto na necessidade, há uma regionalização ali, ou seja, um local. Eu vou investir, né, juntamente com a descentralização, a quem deve tomar essas atitudes. Por exemplo, se eu tenho um estado ali que ele precisa ali de custeio financeiro, eu peço ali a nível do Poder Federal para justamente atuar naquela situação. Então, isso é o princípio da regionalização e hierarquização. Né? E por último, aqui a gente tem a gente chama de participação social. O que é a participação social? A participação social é justamente o que? A participação da sociedade. Né? Então, tem duas leis importantes que você tem que gravar. A primeira é a lei que a gente chama de 8080/90, que é a lei que regulamenta o SUS. Ela não cria o SUS. Tem muito concurso que bota a lei que cria o SUS. Não foi lei que criou o SUS. O SUS ele foi criado, ele foi implementado em 1988, mas ele só vai ser de fato organizado em 1990. É uma coisa que a gente chama de lei organizativa, ou melhor, lei orgânica da saúde. O que é uma lei orgânica? É uma lei que ela justamente ela vai especificar ações. Isso é uma lei orgânica, tá? Só que nesse caso ela vai especificar as ações da saúde, ou seja, do Sistema Único de Saúde. Então a lei 8080/90. Abaixo dessa lei, ou no mesmo parâmetro dessa lei, a gente tem uma lei que a gente fala da participação social, que é o 8.142 de 1990. Essa lei ela vai falar justamente que
dos conselhos de saúde. Então ela vai falar o que é um conselho municipal, o que é um conselho estadual e o que é o Conselho Nacional de Saúde. Pois bem, os conselhos, eles são órgãos, né, que eles têm a função de justamente de ouvir os questionamentos da população e de regulamentar, ou seja, ele é um órgão disciplinar. Então, se eu tenho algum problema, cabe ali os conselhos ouvir as reclamações da população para justamente fazer toda essa ação ali envolvida, né? Quem pode ficar ali no conselho? 50% é de pessoas comuns, 25% são de profissionais da área da saúde e o restante dos 25% são representantes de hospitais, públicos ou particulares. Então, desses 100%, 50% para a gente, 25% para profissional de saúde e o restante é para entidades ali particulares de saúde. Então, esse quantitativo de pessoas que incrementa esse conselho, a gente chama de paritariedade, ou seja, o quantitativo de pessoas que fazem parte do conselho. Muito bem? Esses conselhos eles têm a obrigação de se reunir, né, de 4 em 4 anos. Por que é de 4 em 4 anos? Porque cabe o Conselho Nacional ouvir todos os conselhos estaduais, todos os conselhos municipais, né? Então é coisa pra caramba. Então isso facilita a elaboração de protocolos de medidas para a gente ter ali os protocolos feitos ali pelo Ministério da Saúde. Então a gente tem esse tempo de espera para ver se de fato a gente tem uma melhoria ou não no quadro ali da saúde do indivíduo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Então isso a gente chama de participação social. Então, dito isso aqui, né, eu vou justamente colocar algumas questões para a gente fazer, né, para a gente conseguir observar ah, se a gente conseguiu entender ou não, né, sobre essa parte aqui de SUS. Antes de eu colocar aqui para vocês o que se encontra ou não, né, eu queria perguntar se alguém de vocês tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, para falar. Vocês têm? Alguém quer fazer uma pergunta? Mais alguém quer falar? Hum? A primeira aqui. A centralização político-administrativa e direção única na esfera do governo federal. E aí? Quem acha que está certo e quem acha que está errado? Sara, você que respondeu. Por que você acha que essa primeira aqui está certa? Hum? E aí, pessoal, vamos? Vamos lá? Ninguém? Ninguém quer falar? Ih. Ah, Bruna. Eu acho que está certo, professor. Por que você acha que está certo? E aí? Ninguém quer falar não? Tá todo mundo com voz de sono? Hã?
Porque é a partir do governo que vai passando as atribuições? Como? Fala só um pouquinho mais alto que meu áudio hoje está um pouquinho ruim. Fala de novo. Porque é a partir do governo que vai passando as outras atribuições para as outras esferas? Sim, mas lê só aqui, ó, o que está escrito. Lê esse aqui. Tá certo isso aqui? Ó, lê bem essa frase aqui. Vamos lá, vamos pensar. Pensa aí tu me fala. Marcelo, por que tu acha que essa daqui tá errada? Ou tu pode falar ou tu pode escrever, Porque, tanto faz. Oi, fala. professor Boca, tá? Bom dia. Bom dia. Eu acho que, porque não é só dever do governo federal. Sim, vamos lá. Ó, primeiramente a gente vai ver aqui, ó. Olha só o que a questão dela tá falando, ó. A centralização político administrativa de uma direção única na esfera do governo federal, ou seja, a política administrativa de saúde, ela está somente no governo federal? Ela está aí só? Não, Então, não está não. então isso aqui está errado, ela não está certa. Toma cuidado com essa palavra aqui, ó, centralização. A política administrativa do SUS ela nunca está centralizada, ela está descentralizada. Por isso que é o princípio da descentralização. Então toma cuidado. Se um dia você for fazer uma questão, não é de prova minha não, que de prova minha você errou a primeira e você faz a segunda. Aí, beleza, você tem ponto. Mas no dia que você for fazer uma questão assim, sei lá, nível de concurso, ou até mesmo de processo seletivo, toma cuidado com questão de SUS. Por quê? Porque as questões de SUS, dependendo do concurso, é a questão que mais vale ponto. Não sei se vocês sabiam disso. Sério? Sério. Dependendo para que tipo de concurso você faça, o SUS vale mais ponto do que a questão específica. Então o camarada foca muito no específico e deixa SUS de lado. Porque, SUS é chato, não precisa saber. Aí é onde ele se lasca, não passa. Então tem que tomar cuidado. Então quando aqui fala que é a centralização, está falando que o governo que a política é monopolizada, não pode. Ela é descentralizada. Por isso que a gente tem uma república democrática. Né? Então a primeira aqui ela está errada. A primeira que está errada. Né? Vamos agora aqui para o número 2. Vamos ver. A epidemiologia é utilizada para o estabelecimento de prioridades. E aí? Tá certo ou tá errado? A epidemiologia é utilizada para o estabelecimento de prioridades. E aí? Você acha que tá certo ou você acha que tá errado isso aí? O pessoal tá com vergonha de falar porque tá com sono. Pode escrever, gente. Esquenta a cabeça não. O negócio aqui é participar. Vamos participar. Vambora, vambora. Vamos lá, ó. A epidemiologia, ou seja, vigilante. Professor, Oi. a epidemiologia seria aqueles casos de epidemia, que seria naquela faixa de risco, de qual é o maior risco do atendimento, seria isso? Olha só, a epidemiologia, né? O setor da epidemiologia é utilizado para criar, para estabelecimento de prioridades, ou seja, eu tenho ali determinadas ações, mas eu só posso tomar a partir do quê? De um levantamento, a partir de um controle. Então, há uma prioridade ali ser focada. Então, o setor de epidemiologia, ele vai justamente tratar sobre isso. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Isso aqui é verdadeiro. Pô, a terceira é a mais fácil que tem, né? Olha só, o princípio do SUS ele vai preconizar a igualdade da assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. Pô, se você falar pra mim que isso aqui tá errado, né? Pô, não entendeu nada de SUS.
A 3 aqui, a 3 ela está correta. Então veja, então dentro dessas três aqui, eu só tenho duas certas. A número 2 e a número 3. Qual alternativa que eu vou marcar? Letra B? Essa aqui, não é? B. Isso. Vamos ver se está certo? Certo, certinho. Vou pôr mais outra aqui. Ó, vamos ver essa daqui. Ah, olha só que legal. Isso aqui é difícil, hein? Ó, o capítulo 5, seção 2, da Lei 8.000... Professor, Oi, me explica essa número 2 aí, fazendo favor. como é que é o negócio? Fala de novo. Me explica a número 2. Porque a epidemiologia, ela entra no setor de prioridade. Eu não entendi isso. Veja só, para a gente construir alguma unidade de saúde, a gente tem que saber a necessidade daquela região, certo? Certo. Como é que eu vou saber a necessidade daquela região? Eu preciso de um sistema que me dê dados, que me traga levantamentos, informações. Esse setor é o setor da vigilância epidemiológica. Então, ele tem como característica o quê? As prioridades, ou seja, as necessidades ali daquela região. Então, por isso que a 2 ela foi correta, porque a epidemiologia ela tem justamente esse traço. Eu só consigo de fato atender aquela região a partir de levantamentos ali de dados. Quem faz esse levantamento é o setor da vigilância epidemiológica. Inclusive, a gente tem até um sistema do SUS que a gente chama de DataSUS, onde a gente levanta um quantitativo de pessoas que foram atendidas, que necessitam de atendimento, as necessidades ali locais. Tem um site que a gente chama de DataSUS, ser feito ali a partir da vigilância epidemiológica. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Show. Beleza. Então vamos para 2 aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não, ninguém? Ninguém quer falar nada? Ninguém. Meu Deus do céu, todo mundo calado. Só Jesus. Vamos lá. Pô, professor, tu é chato pra caramba. Não sou chato não, pô. Falar sozinho também, pô, isso aí que é chato. Vamos lá. Então, ó, no capítulo 5, seção 2, da Lei 8.080, do dia 19 de setembro de 1990, Lei do SUS, Lei Organizativa do SUS, estabelece todas as competências do SUS. Muito bem. Marque abaixo qual alternativa não faz parte da competência do SUS. Ele quer que não faz parte da competência do SUS. Perdão. Vamos lá. Então, muito bem. Ó, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Isso faz parte ou não do SUS? Acho que não, professor. Não. Quem no caso então faria então? E aí? Vamos lá? Olha só. Quando a gente está falando de SUS, é isso aqui que é o que a gente tem que entender. SUS não é um hospital, tira esse conceito. SUS é uma política de saúde. Então, tudo que envolve a saúde da população, o SUS está envolvido. Então, olha só, quando a gente fala que ele vai formular, ele avalia, apoia políticas de alimentação e nutrição, é de competência do SUS, sim.
É de competência do SUS, lógico. A alimentação não faz parte da saúde do indivíduo, não? Sim ou não? Faz. Faz parte. Então o SUS, ele está envolvido nisso aqui, certo? O SUS está envolvido, é uma política de saúde. Eu tenho ali as necessidades, inclusive aumentou, tá? A fome da população brasileira aumentou. Não aumentou, não. Aumentou sim, tá? Então o que que acontece? O SUS ele tem essa função, ele vai formular políticas, ele vai avaliar as que já se encontram a nível de alimentação e nutrição daquelas pessoas. Então o SUS ele participa disso, certo? Essa daqui é fácil. Coordenar e participar na execução das ações de vigilância epidemiológica. Isso faz parte do SUS, sim ou não? Isso foi a questão de lá de cima. Faz parte do SUS, sim ou não? Sim. Ó, leva isso para a vida de vocês. Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância nutricional e alimentar são de competências do SUS. Tá? Isso é importante você saber. Mas como assim? Não estou entendendo nada que você está falando. Tá, vamos lá, vamos devagar. Vamos supor que eu e você cria um... Vamos supor que eu criei ali uma escola. Tá? Cria uma escola. Essa escola ela tem que agir conforme a minha ideologia. Tudo bem? Eu criei, então vai agir conforme a minha ideologia. Só que o que acontece? Não tem como foi ótimo, né? Não tem como eu sozinho dar conta de uma escola. Não tem como. É muito aluno, eu sozinho não dá aula, não dá para eu dar aula. Então o que eu vou fazer? Eu vou contratar professores e vou distribuir o que? Por turmas, para justamente dar o que? A matéria específica para cada um. É o que acontece com o SUS. O SUS é um programa e ele tem como característica criar ali os sistemas de vigilância, vigilância sanitária, epidemiológica, alimentar, entre outros tipos. E esses camaradas eles vão justamente atuar conforme manda as diretrizes do SUS. Deu para entender? Tranquilo? Por isso que ele coordena e participa nas execuções da ação da vigilância epidemiológica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vou pôr mais outra aqui, ó. Controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. O SUS ele participa desse controle e fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde? Sim ou não? Marcelo está falando que sim. Sim, é de característica do SUS. Muito bem. Vamos ver outra aqui. Show de bola, tá certinho. Agora vamos aqui para a letra D. Ele normatiza, coordena nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, componentes e derivados. Isso é de característica do SUS? Sim, a lei 8080/90, ela vai falar ela vai falar como é a política administrativa do SUS, ela vai falar quem é que tem o controle dessa política, ela fala sobre o controle e fiscalização de medicamentos, assim também como hemoderivados e hemocomponente. Então, essa lei ela vai falar justamente sobre isso. Então, a letra D está certa. Agora vamos aqui para a letra E, que sobrou. Controlar. Deixa eu ver, só aceitar aqui, pessoal. Agora vamos aqui para a letra E. Controlar, fiscalizar os procedimentos do Serviço Público de Saúde. Até aqui onde eu marquei, tá certo ou tá errado? Acho que tá certo. Tá certo, não tá? Agora vamos ver o que tá errado aqui. Estando isentos os serviços privados de saúde, estes regidos sob o regime próprio. Tá certo isso aqui? Não, Por que não tá certo? E aí? Por que isso daqui não tá certo? Cuidado que eu faço pegadinha, tá? Às vezes a questão que tá certa eu boto como errado e a que tá errada eu falo como certo.
E aí? Professor, Oi. eu acho que a participação privada, né, também tem, né? O senhor falou. O que acontece? Isso aqui que é importante. O setor privado, ele participa do SUS, tá? Em que característica? Uma característica complementar. Ele complementa essa política de saúde. Como assim? As pessoas que têm o privilégio em se tratar no hospital particular, eles oferecem um tratamento para aquele tipo de pessoas e isso faz com que não venha a ter um congestionamento, na rede de serviço. Então ele participa desse caráter complementar. Outra coisa também, os serviços públicos de saúde, privados de saúde, eles não estão isentos, tá, da fiscalização e do controle de procedimentos. Muito pelo contrário, o SUS ele vai fiscalizar sim essas ações. E eles não se encontram regidos sob o próprio regime, muito pelo contrário. Eles têm que estar regidos de acordo à política de saúde brasileira. Então isso é importante a gente saber. Então a letra E ela está erradíssima. Vamos ver se ela está errada. Show de bola, a gente acertou. Essa questão foi de qual? Essa questão aqui, ela foi de 2007, Inácio do Pará, Prefeitura de Rolim de Moura. Fonoaudiólogo. Maneiro. Vamos para outra aqui. Vamos para outra aqui. Outra. Vamos lá. Ó. Então vamos aqui, ó. Acerca do Sistema Único de Saúde Brasileiro, pode afirmar dois pontos. Acerca do SUS. Conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Tá certo ou tá errado isso aqui? Vamos lá? Para a gente entender melhor essa questão, a gente tem que sair daqui e a gente tem que ler essa lei aqui, ó. Essa lei aqui que a gente tem que ler, ó. Tá aparecendo para todo mundo aí? Foi? Sim. Tá. Beleza. Essa lei aqui é ela que fala sobre justamente da regulamentação desse SUS. Então, ó, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispôs sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes das outras providências. Então aqui não está falando lá de criação. Aqui está falando disso aqui. Então quem está falando que o SUS foi criado em 8080/90, ele não leu isso aqui não. Então ó, vamos lá. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Muito bem. Aí vamos lá. Ó, no artigo 2 dessa lei, ela fala que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Olha só que legal. No artigo 2, na súmula primeira, fala que o dever do Estado deve garantir a saúde. Perdão, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visam a redução do risco de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e os serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Muito bem. Isso aqui que é importante, ó. O dever do Estado não exclui das pessoas, das famílias, das empresas e da sociedade. O que acontece? O Estado vai intervir na saúde? Vai, mas ele também não exclui também as pessoas. As pessoas elas participam nesse incremento. Como assim? Vamos lá. Vou dar dois exemplos aqui básicos. Um que a gente está vivendo e outro também a gente está vivendo também.
Vacinação. Quem tem o dever de incentivar a busca por novas vacinas, né, pagar ali as despesas, né, daqueles profissionais que estão ali manipulando aquelas vacinas, é o Estado. Então ele deve produzir as vacinas, ele deve transportar aquelas vacinas, ele deve oferecer aquelas vacinas para a população. Mas a população, ela também está o quê? Ela está inclusa nessa garantia, nesse dever. De que forma? Vacinando os seus filhos. E assim mesmo também. Então, isso é o dever da população. Inclusive, uma coisa interessante que a gente está vivendo, mas você é profissional da saúde, você tem essa cabeça, né? Você sabia que hoje em dia as doenças infecto-contagiosas, elas aumentaram, infelizmente, doenças que antes elas estavam erradicadas, ou seja, nunca tinham aparecido, elas voltaram novamente porque é uma coisa muito triste. Alguns pais, eles estão deixando de vacinar os seus filhos, né, por um misticismo que tem se implantado na sociedade, né, onde falam que a vacina mata, a vacina faz mal, porque fulano tomou a vacina e morreu, né? Aí a gente pergunta, da onde é que você está vendo isso? Ah, eu vi no WhatsApp. Ah, tá, entendi. Quer dizer, então tudo que o WhatsApp fala é verdadeiro. Parabéns, né? Muito legal. Então quer dizer, então você vê a cabeça dos outros. Outra coisa também, o Estado ali deve controlar ali aquela pandemia, né? A pandemia que a gente está vivendo aí que ninguém aguenta mais. Então de que forma que ele vai controlar? Ele faz ali os protocolos ali, o regimento, mas a sociedade ela tem que o quê? Ela tem que colaborar com isso, onde ela tem que colocar o quê? As máscaras. Então a sociedade ela tá dentro desse dever. Outra, a rede de saneamento. Né? Ah, tem um esgoto ali, pega ali o lixo, joga ali no valão, todo mundo joga. Quer dizer, então a sociedade ela tá querendo participar de uma forma que excludente, não pode. Ela é inclusa nisso. A sociedade ela também tem suas obrigações. Isso é importante a gente saber. Tudo bem? A gente cobra muito, mas a gente também tem esse dever. Tá legal? Tranquilo? Pô, pessoal, uma palavra dura de manhã não é dura não. É a realidade. Tá legal? Tranquilo? Beleza? E você que tem algum guri aí na tua casa, leva o garoto pra vacinar, hein? Vai ficar nessa onda que não é pra vacinar não, hein? Para com isso, hein? Isso é coisa de gente boba. Tem que levar o filho pra vacinar sim. Falou? Mas vai morrer. Então, todo mundo aqui vai morrer, porque eu tomei vacina e não morri. Você tomou vacina também, você não morreu? Então, o que que você é? Jesus? Gente, é o quê? Messias? Jesus? Né? Ressuscitou dos mortos? Então, para com isso aí, isso é conversa para. Isso é conversa de gente que não tem conhecimento. Continuando. Bom, então. Ah, tá. Então, ó, ela participa. E olha só que legal, ó, isso aqui que é importante, ó. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos, instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Então, o que estava falando lá na questão. Aquela questão, ela perguntou justamente isso. Então, a primeira o quê? A primeira é falsa ou verdadeira? É verdadeira, porque o SUS ele vai falar justamente sobre isso. E olha só que legal, ó. Dentro dessa lei, a gente tem um controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e de hemoderivados e de equipamentos de saúde. Então o SUS ele participa justamente sobre isso. Show? Então aquela primeira questão que estava falando de hemoderivados, ela está certa. Olha só, aqui vai falar das atribuições do SUS. Então, ó, no artigo 5º fala o seguinte: são objetivos do Sistema Único de Saúde a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, isso faz parte do SUS, a formulação de política de saúde destinada a promover os campos econômico e social, a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e de atividades preventivas. Olha só, estão incluídas ainda no campo as ações de execução de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assim também como assistência terapêutica integrada. Assistência terapêutica integral não tem nada a ver com terapeuta ocupacional, tem nada a ver com psicólogo, isso não tem nada a ver. Uma assistência terapêutica integral, uma assistência completa, ou seja, o
fiscaliza todo o andamento desse paciente. E a farmacêutica, o que significa farmacêutica? É justamente eu financiar, eu ter um repasse de verba para a procura de medicamento, formulação desse medicamento, estocagem desse medicamento, transporte desse medicamento e acessibilidade a esse medicamento. Então isso é uma assistência farmacêutica. Outra, o SUS também participa na formulação da política e na execução de saneamento básico. Ele coordena a formação de recursos humanos. Sabe o que é formação de recursos humanos? Qualidade profissional. Então, ou seja, o que é essa qualidade profissional? Tudo que você estuda ou que você irá estudar, tudo isso é de característica do SUS. Como assim? O SUS ele normatiza aquele padrão de conhecimento e cabe ali às instituições de saúde o que? Justamente direcionar para que nós tenhamos essa qualidade profissional, um aperfeiçoamento profissional. Então o SUS ele participa, não que ele vai participar, né, na formação de recursos humanos. Outro, ele também, ele vai executar, vigilância nutricional, orientação alimentar. Ele colabora na produção do meio ambiente, nele compreendido do trabalhador. Ele formula política de medicamento, equipamento. Oi, alguém ia falar, eu cortei. Pode falar. Essa participação na formação não é tipo. Ai, meu Deus, não estou conseguindo Fala do teu explicar. jeito. Tipo, é uma participação ou ele, tipo, denomina toda a formação? Eu queria saber sobre como é essa participação, uma pequena participação, Não, não é ou pequena ele não. denomina. Não, não é pequena, não, é grande até. O que acontece? Quando a gente fala de educação, a gente fala muito sobre o Ministério da Educação, não é isso? Só que o Ministério da Educação é uma coisa e o Ministério da Saúde é outra. O que acontece? O Ministério da Educação, ele tem por função justamente a gente ter ali o controle ali das escolas, das faculdades e das universidades. Faculdade e universidade é diferente. Então o que acontece nisso aqui? Então ele vai coordenar, ele vai dizer o que é uma universidade, o que é uma faculdade, o que é tudo isso, ele vai falar ali do cronograma ali anual de cada uma delas, ele vai falar justamente da carga horária de cada uma. Só que na área da saúde, tudo isso que eu estou falando para você, Marcela, ele vai falar justamente porque há um protocolo, há um regimento da política de saúde. Porque veja, como é que ele vai saber o quantitativo de horas, não o quantitativo de horas, mas como é que ele vai delimitar o quantitativo de horas para aquele profissional se formar se ele não tem uma base ali? Essa base é a base da saúde. Então ele avalia justamente o conhecimento que aquele profissional ele vai adquirir, e o conhecimento que você adquire é protocolado pelo Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde e o MEC, eles andam lado a lado. Então isso é importante a gente saber. Tudo bem? Tranquilo? Então isso é bem importante a gente saber quando a gente fala de saúde e educação. Os dois eles vão andar lado a lado. Quando você quer fazer um curso de aperfeiçoamento, quem vai elaborar aquele curso? Né? Da onde está fundamentado aquele conhecimento que aquele professor ele vai te passar? Pelo quê? Pelos protocolos, pelos regimentos do SUS. Ah, mas professor, diga, mas é através de livro. Mas aqueles livros eles estão baseando aonde? São acima dos protocolos, é acima o quê? De toda a diretriz aqui envolvida na saúde brasileira. Tudo bem? Deu para entender agora? Sim, professor, era justamente por isso, porque quem rege na educação é o MEC. Eu queria saber mais ou menos assim, como é a participação, entendeu? Ah, tu conseguiu entender? Entendi, sim. Obrigada, tá? Ah, cheio de sono. Olha lá. Então, é justamente isso. Ele participa dessa forma, ele implementa isso. Eu tenho que ter da onde está tirando aquele fundamento de conhecimento? Através da política de saúde. Tanto é que, por exemplo, quando o camarada ele vai para outro país, medicina, ele vem para cá e tem que fazer o quê? Uma prova de revalidação de título. Por quê? Ele é médico? É médico. O cara é médico, ele se formou, o cara é médico. Ele tem as horas ali curriculares? Tem, mas o que acontece? A política de saúde que é daqui não é a mesma da onde ele se formou. Por isso, quando ele vem para cá, ele tem que estudar aquilo ali
Para ele o quê? Para ele justamente o quê? Se aperfeiçoar ou não, para ele trabalhar aqui nessa região. Então, isso é que é a formulação de recursos humanos na área da saúde. Não somente nisso, mas também, por exemplo, quando se abre ali uma prova, a gente tem que ter um quantitativo ali de indivíduos. Quem faz isso? É o Sistema Único de Saúde. Tudo bem? Tranquilo? Show? Ó, além disso, ó, ele vai controlar e fiscalizar serviços, produtos, substâncias de interesse. Ó, ele vai fiscalizar, né, alimentos, água e bebidas para o consumo, através desses setores aqui de vigilância. Então isso é importante, ó. As execuções das ações de vigilância sanitária e epidemiológica do trabalhador. Aí aqui ó, vai falar todas as execuções dessas aqui. Participação no controle de fiscalização de produto, transporte, guarda e utilização de substâncias psicoativas tóxicas e radiológicas, faz parte de quem? Vigilância sanitária, né? Incrementa sua área de atuação, desenvolvimento científico e tecnológico. Então, tudo isso aqui é de competência do Sistema Único de Saúde. Aí eu volto lá naquela questão que a gente estava. Mandei para a gente. Não, não é aqui não, peraí. Muito bem, eu abro aqui. Aí olha só. Estão incluídas instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive sangue, hemoderivados e de equipamentos de saúde. E aí? Isso é de competência do SUS, sim ou não? Muito bem, sim, a gente acabou agora de ver. Então tá certinho essa daqui. É de competência do SUS. Vamos ver aqui a terceira. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. E aí? Essa aqui, ela tá certa ou tá errada? Ela tá certinha, né? Agora veja, e essa? Estão incluídas obrigatoriamente instituições filantrópicas de saúde por força da Lei 8.080 de 1990. Tá certo isso aqui? Não tá certo. Alguém sabe o que é uma instituição filantrópica? Filantropia? Alguém sabe o que é isso? Sabe? Marcela falou que sim. O restante do pessoal sabe o que é uma instituição filantrópica? O restante aqui, Leidiane, Glauciana, Bruna, Pamela Silva, Rebeca Franco. E alguém sabe? Não? Vamos lá. Bom, o que é uma instituição filantrópica? Instituição filantrópica é uma instituição na qual ela não tem repasse ali de verba. Ela trabalha por autonomia própria. Então, é autônoma. Isso é uma instituição filantrópica. Está fazendo ali um processo ali que a gente chama de filantropia, né? Então, por exemplo, há hospitais filantrópicos onde eles não têm um repasse. Muitos deles ali vivem até de doações para justamente poder ali tratar aquele indivíduo. Então, isso que a gente chama de filantropia. Então, ó, nesse caso aqui, o SUS ele não tem isso. Então, ao nosso ver, as únicas que estão corretas é essa daqui, ó, 1, 2, 3. Vamos ver? Show de bola. As três aqui elas estavam certas. Beleza? Vamos para outra aqui. Ó, que maneiro, hein? Ó, questão de SUS, ano 2015. FUNCAB, Prefeitura de Porto Velho. Foi destinado a nível superior médico, ginecologista, obstetra. Profissional é prova de médico, tem nada a ver, é SUS. Então vamos lá. Vamos para essa daqui. De acordo com a Lei 8.080 de 1990. Presta atenção. Conjunto articulado e contínuo
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Diz respeito ao seguinte princípio do SUS: hierarquização, igualdade da assistência, descentralização, integralidade ou universalidade. Qual que você marcaria se você estivesse fazendo essa prova? E aí? Qual que você marcaria? Não, tudo bem, sem problema. Tá? Aí a aula ela tá sendo gravada, aí não tem problema não que eu passo para você. Tá bom? E aí? Qual dessas aqui a gente ia marcar? Só tem dúvida entre a B e a E. Tá em dúvida entre qual? A B e a E. B e E. B de bola e a letra E. Pensa bem. Conjunto. O que é uma coisa? O que é um conjunto? O que é um conjunto? Uma soma, não é isso? Uma soma de vários fatores. É um conjunto. Articulado, ou seja, se articula ali entre si. O contínuo, dá continuidade. Das ações e serviços. O que é uma ação e serviço de saúde? Ação e serviço de saúde. Ação e serviço de saúde. Uma ação, uma política voltada, um serviço, um tipo de unidade que vai prestar aquela ação. Beleza. Preventivo e curativo, individual e coletivo, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. E aí? Letra B, igualdade da assistência, tem certeza? O que é igualdade da assistência? Vamos lá. O que você entende por igualdade? O que é igualdade? Quem é que sabe responder? O que é igualdade? Igualdade é igualdade, professor. Nossa, sério. Ninguém sabia. E aí, o que é igualdade? Veja, se eu digo que todos são iguais, todos têm os mesmos benefícios, isso aqui é o quê? Sem preconceito, certo? Certo. Então, no caso, seria o quê? Uma universalidade. Só que aqui ele está falando que aqui que é uma assistência livre de preconceitos, que todos podem ter acesso, é isso que ele, a afirmativa dele é essa? Não é não. Pensa bem. Contudo, a gente já descarta essa daqui e essa daqui. Pensa mais um pouco aí. Vai lá. Marcela falou que é a letra C. Descentralização. Conjunto articulado. Né? Articulado. Descentralização. E aí? Sara falou que é a letra D. Cadê a Sara? Não tô vendo. Professor, Oi. nessa questão aí, você quer que elimine a a alternativa que não está lá na lei, é isso? Não, eu quero que vocês... Todas estão corretas, exceto... Oi? Não tem nada a ver não. O que eu quero é que Eu não você... entendi o objetivo dessa questão. Vamos lá, deixa eu explicar. O que eu quero é que vocês marquem para mim a alternativa correta. Então eu deixo vocês falarem a questão e em cima da resposta que vocês dão, eu já estou falando para vocês se está certo ou está errado. Entendeu? Então a gente vai eliminando. Certo? Então, Ah, entendi. ô Glauciane, assim para você, ó, vou até grifar. Com base nisso aqui, qual das alternativas você marcaria?
Ai, tô na dúvida. Não tem problema não, é normal. Tô na, Tem nada a ver. Ué, dúvida todo mundo tem. é, tô na dúvida, não sei se é C, que eu tô tentando dar uma lida lá na lei. E eu achei algumas. Uhum. Eu sei que tem a B, tem a D, mas a respeito da C eu não li lá não vi lá na lei, no artigo lá da lei. Mas isso aqui, ó, não precisa nem se atentar muito ali a lei, até porque eu não falei a lei, ela não falou sobre isso quando eu li. Isso aqui eu tava falando mais quando eu falei dos princípios. Vamos ver? Olha só, se ele está falando que é um conjunto articulado de ações e serviços de saúde, não é universalidade. Já começa por aí. Porque universalidade, o princípio da universalidade ele fala? Ele não fala conjunto articulado de ações e serviços. Muito pelo contrário. A única coisa que a universalidade ela vai falar é o quê? É que todos têm acesso livre de preconceitos. Pronto, acabou. É só isso que ele vai falar. Só isso, né? Então ele só fala só sobre isso. Acabou. Não vai falar mais nada. Ó, descentralização político-administrativa também não é. Porque, veja, se eu estou em conjunto, como é que eu vou separar? Porque descentralização é separar. É falar quem é quem, acabou. Ninguém vai trabalhar, abre aspas. Ninguém trabalha ali em conjunto, entre aspas. Eu dou ali atribuições. Então não é isso que ele está querendo dizer. Agora, hierarquização. Né? Aqui ele está falando aqui o seguinte. As ações e serviços de saúde vão trabalhar de forma articulada, né, a todos os níveis de complexidade do sistema, ou seja, a todos os níveis hierárquicos. Então não é hierarquia, porque ele está falando justamente de um princípio que vai fazer ele vai integrar essa complexidade do sistema. Opa, a palavra integrar, integralidade. Professor, como é que a gente mata isso aqui? Toda vez que a palavra vier assim, conjunto articulado de ações e serviços de saúde, é o princípio da integralidade, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, é o princípio da integralidade. Vamos ver? Acertei. Então, isso é macete. Toda vez que a palavra vier assim para você, conjunto articulado de ações e serviços de saúde, marca sempre integralidade que você acertou a questão. Sempre, sempre. Todas as vezes? Todas as vezes. Isso é macete. Tudo bem? Tranquilo? Tudo aquilo que é articulado, tudo aquilo que é em conjunto é o princípio da integralidade. Isso é macete para vocês nunca mais errarem. Show de bola, beleza? Toda vez que falar, isso é macete. Toda vez que a questão falar, a política, como é que é? A política administrativa do SUS é de forma centralizada. Errada. É descentralizada. O que é descentralização? Eu falar, por exemplo, eu estou aqui com vocês, eu mando vocês fazer um seminário. Então eu falo que a Glauciana ela vai ficar com o conceito, a Marcela ela vai ficar com a conclusão e a Leidiane ela vai ficar com a introdução. Isso é descentralizar, é o repassar as atribuições. Tudo bem? Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos para mais outra aqui. Ih, rapaz, uma opção de coisa. Deixa eu ver. Isso aqui não, isso aqui já é mais coisa. Vamos ver aqui, peraí. Então a resposta dessa era a letra D de dado, integralidade de assistência. Fala só um pouquinho mais alto ali, Glauciano, quando eu tô te ouvindo. A questão, a alternativa correta era D, integralidade de assistência. Perfeito. Integralidade de assistência. Ah, porque a tela está paralisada aqui para mim. Ah, tá. Eu vou voltar lá para você, peraí. Ó, letra D, integralidade da assistência. Tá bom? Por quê? Porque as ações e serviços de saúde, os níveis preventivo, promocional e recuperativo, eles vão trabalhar em conjunto. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui básico para você.
Para você fazer uma operação no hospital público, tá? Uma cirurgia marcada, eletiva, você tem que vir para onde? Para uma unidade básica de saúde, não é isso? Você faz ali a consulta, você faz ali a marcação, faz ali o acompanhamento, joga ali no CIGEG, para você até ser direcionado ao hospital especializado na cirurgia. Então isso é uma articulação entre eles. As unidades elas são distintas, mas elas trabalham em conjunto. Então o princípio que justamente resguarda isso é o que? É o princípio da integralidade. Deu para entender agora? Uhum, entendi. Show de bola. Vamos para mais outra aqui. É que a tela continua parada para mim, professor. Agora foi. Vê agora. Continua também. Né? Tá ainda lá quando o senhor marcou a universalidade de acesso. Tenta Parou aí sair e pra... entrar de novo. Vê esse da tua conexão. O restante do pessoal, quando eu faço isso aqui, vocês conseguem ver? Quando eu desço e subo a Pra mim tá tela? normal. Oi? Pra mim tá normal. Ué, quando eu faço isso aqui, ó. Vocês não estão conseguindo ver isso aqui? Tô conseguindo ver ou não? Sim. Não, então tá certinho. Tá certinho. Ah, isso aqui é legal. Deixa eu ver aqui. Vou pôr mais outra aqui. Bom, vamos para essa daqui. Aí eu termino e eu já entro já em aula de ética com a gente. Tá? Vamos aqui, ó. Vamos para essa aqui pra gente aqui, ó. Só para finalizar. Com relação aos princípios que norteiam o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e serviços privados ou conveniados que integram o SUS. Jogo item subsequente. A ênfase deve ser na centralização da rede de serviços de saúde em vez de sua regionalização. Tá certo ou tá errado isso aqui? Foi uma questão de 2010, residência multiprofissional nutrição. E aí? O que você acha? Tá certo ou tá errado? E aí? O que vocês acham? O SUS ele deve dar ênfase na centralização de serviços em vez de sua regionalização. E aí, o que você acha? Certo ou errado? E aí, quem mais? Ó, a Sara falou que tá certo. Marcelo falou que tá errado. E aí? Quem mais? Ninguém? Acho que é errado. Acho que é errado. Dalciano falou que tá errado. Não é isso? Dalciano tá certo, né? É isso. E aí, quem mais? Leidiane parou de falar. E aí, o que tu acha, Leidiane? Nada, acha nada. E aí, Sara? Não, Sara só tá falando só. Não tem nem como falar. Ah, é verdade.
Vamos ver aqui o restante do pessoal. Foi mal, Lidiane. Eu esqueci aqui, tá? Desculpa. E aí, Pamela? Ninguém? E aí, Pamela? Tá aí, Pamela? Tá acordado? Dorme não, hein? Tá cedo já. 9h30. E aí? Ninguém? Poxa vida. Estou me deixando sozinho aqui, hein, cara. Brincadeira não, hein? Poxa. Vamos lá, vou sozinho então. Vou sozinho de novo. Tô igual Jesus. Vamos lá. Ó, vamos ver. A ênfase deve ser na centralização da rede de serviços de saúde em vez de sua regionalização. Olha, pelo que a gente aprendeu, nunca é de forma centralizada, sempre é de forma descentralizada, né? Ah, tudo bem, tranquilo. Tá tranquilo, não sabia, né? Tá tranquilo. Tudo igual. Tá cliente, tá bom? Então tá bom. Fala pra ele não comprar nada de você que não tá prestando atenção aqui não vale a pena comprar não. Tô brincando, hein? Brincadeira. Vamos lá. Então, ó, com base no que a gente aprendeu aqui, né? Ela não é de forma centralizada. Ela geralmente é de uma forma descentralizada, com base no que a gente aprendeu. Então vamos aqui, vamos ver se está errado. Está errado, muito bem. Né, ela não dá ênfase em nada. Isso aqui que é importante. Olha, ó, isso aqui também é macete para vocês. Os princípios do SUS, preste atenção. Embora cada um tenha uma funcionalidade, todos vão trabalhar de forma conjunta. Então não tem esse negócio quem é maior, quem é menor. Não tem nada a ver. Até porque para você precisar de um, você precisa de outros. Então eles são o quê? Eles são interdependentes. Um depende do outro para ser cumprido. Beleza? Tranquilo? Então tá errado. Vamos para mais uma aqui. Vamos lá. De novo, a residência multiprofissional. Vamos embora. Pô, isso aqui é fácil. Vamos lá. A epidemiologia deve ser utilizada no estabelecimento de prioridade, na alocação de recursos e na orientação programática. E aí? Tá certo ou tá errado? Essa daqui. Foi o que a gente acabou de fazer. Tá certo, a Marcela falou que tá certo. Sara também falou que tá certinho. Quem mais? Ninguém? Rebeca, cadê a Rebeca? Rebeca tá aí, Rebeca. Tudo bom, Rebeca? Rebeca tá caladinha, fala nada, tá sala dela. Tá aí, tá aí, Rebeca? Tá dormindo, Rebeca? Olá, hein? Tô aqui, professor, tô aqui. Dorme não, dorme não. Daqui a pouco tá na hora do almoço. Tô prestando atenção. Tô vendo, olha lá, hein? Me enrola não, hein? Não me enrola não, hein? Tô tranquilo. Rebeca, aproveitando que tu tá falando aqui comigo. Com base no que tu aprendeu, tu acha que essa questão é certa ou errada? Certo? Então vamos embora então. Vou também ser aquele cara chato não. Vamos lá. Vamos ver se tá certo? Tá certo, muito bem. Né? Foi aquela questão primeira que a gente viu. Show de bola. Vocês estão indo bem, não estão indo mal não. Mais outra aqui pra... Vamos fechar essa página aqui. Vamos fechar essa página. Ó, vamos lá. Só mais dois aqui e fecha. Vamos lá. Cadê? Ó, com relação aos princípios que norteiam o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e serviços privados ou conveniados que integram o SUS, julgo o item subsequente. A integralidade da assistência compreende as ações e serviços preventivos e curativos, individuais ou coletivos, e é exigido somente no nível básico de assistência. Tá certo ou tá errado essa questão aqui? A Rebeca falou que tá certo. E aí? Quem vai na aula da Rebeca ou é contra a Rebeca? E aí? Vamos fazer o seguinte. Se a Rebeca tiver certo, todo mundo ganha um ponto. Mas se estiver errado, todo mundo perde um ponto. Ah, tá. Tu falou da outra. Vou ler de novo, tá? Vamos lá, ó. A questão ela tá falando o seguinte, ó. Com relação... Perdão. Ó. Com relação aos princípios que norteiam
o desenvolvimento de ações e serviços públicos de saúde e serviços privados ou conveniados que integram o SUS, vírgula, julgue o item subsequente. Aí vamos lá. A integralidade da assistência, que compreende as ações e serviços preventivos e curativos, individuais ou coletivos, é exigida somente no nível básico de assistência. E aí, verdade ou mentira? O princípio da integralidade. A gente só vai... Tá correta. Acho que tá Tá certa. certo? Vamos lá, vamos para mais aí. Ó, o Glauciane falou que tá certo. Deixa eu ver o restante do pessoal aqui. Então, ó, vamos reler. Ele está falando que a integralidade ela só vai ser exigida só na atenção básica. É só ali que funciona a integralidade. Ah, então não. Agora que o senhor deu mais ênfase aí, tá errado então. Tá errado, porque ó, veja bem. Cadê onde é que eu tô? Tá aqui. O que ele está falando é exigida somente no nível básico a integralidade. Olha, a gente sabe que não é isso, pô. A gente acabou de ver que ele vai participar de tudo. Então, a princípio tá errado. Vamos ver? Ah, nojento. 10 questões. Não tem problema não. A princípio aqui, ó, ela se encontra o que? Ela se encontra errada. Porque, ó, isso aqui que é interessante. Vou até falar da... Ah, isso aqui que é importante você saber. A integralidade, preste atenção, ela não tem foco na atenção básica, tá? Quem tem o foco na atenção básica, vou falar. Quem tem um foco na atenção básica é o seguinte, é a descentralização. Ela vai repassar as atribuições, só que o princípio da descentralização fala que quem tem quem tem a ênfase de facilitar o atendimento é o município, certo? Tanto é que ele dá mais atribuição ao município do que às outras esferas. Uma coisa que a gente chama de municipalização. Beleza? Tranquilo? E o que ele fala aqui pra gente? Ele fala que tá. E outra coisa, a descentralização, ela também foca muito na área da atenção básica, então isso é importante. O foco do SUS sempre é a área da prevenção, porém, isso não descarta as outras. É o que ele peca aqui. Ele peca que ele fala que é integralidade e ele fala que isso é exigido no nível básico. Então, a questão está errada. A gente só não colocou aqui porque acabou aqui o quantitativo de questões minhas. Ó, a Lidiana fez uma pergunta. Professor, onde ficam os vídeos das aulas gravadas? Muito bem. Eu tenho ali algumas aulas gravadas lá na plataforma com outras turmas. Meu computador estava com um delay. Então, as aulas anteriores eu não consegui gravar com vocês. Mas essa daqui eu estou gravando. E aí mais tarde eu jogo lá no grupo de vocês para assistir a aula completa. Tá legal? Tranquilo? Eu só não posso terminar aqui agora porque a aula ainda está gravando. Então assim que terminar ali a aula eu mando para vocês sem problema algum. Beleza, Leidiane? Show de bola? Tranquilo? Bom, deixa eu fechar aqui. Eu venho pra cá, tá? Venho aqui pra vocês. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Deixa eu abrir. Chama de ética profissional. Ou melhor, de ética, perdão. A ética humana. Eu vou saber justamente respeitar o limite do outro. Né? Diferentemente de uma coisa que a gente chama de ética profissional. O que é uma ética profissional? É uma conduta que eu, como indivíduo, tenho que ter perante uma profissão. Essa conduta que eu vou ter dentro de uma profissão é estabelecida por regras. E essas regras elas são justamente solidificadas através do conselho que representa aquela profissão. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu como profissional de enfermagem, eu tenho que saber me comportar perante a profissão de enfermagem. Então, eu tenho que ter uma conduta como profissional. Então, eu tenho que saber o que é regido, né, pela enfermagem através do seu próprio código de ética. A gente também pode chamar de deontologia. Né? Mas, afinal de contas, que raio é esse negócio de ética? Né? Isso que a gente vai entender agora. Né?
A ética ela vai se referir justamente aos padrões de conduta, né? Ou seja, o meu comportamento perante os demais ali, diferentemente de uma coisa que a gente chama de moral. Ué, professor, o que é isso? Vamos embora, vamos entender. Né? Para com que você venha saber se comportar perante uns indivíduos, né? Eu tenho que se comportar não é você saber se posicionar, falar bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso. Você saber se comportar é você saber se expressar a sua opinião, falar o seu modo de pensar, falar o seu modo de agir. Então tudo isso compõe a sua personalidade que vai caracterizar a sua conduta. Beleza? Tranquilo? Então isso é extremamente importante a gente saber. Nunca pense que ética é algo que vai me punir. Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala assim, fala de uma forma errada. Quer ver? Ah, aconteceu uma situação comigo, o paciente ele me xingou, ele me bateu e ali eu fiz a ética. O que você fez? Eu fiquei calado. Isso não é ética. Não é não? Não, isso não é ética. Ah, então, professor, você queria o quê? Você queria que eu levantasse a mão e desse na cara dele? Lógico que não. Aí então significa que você não está entendendo nada do que eu estou falando. Ética não é isso. Ética é a minha razão, o meu estabelecimento. Ela me protege. Isso é uma ética. A ética não é sempre ver o lado do outro, mas o outro também tem que ver o meu lado. Então isso é estabelecido por protocolos, isso é estabelecido por leis. Então as leis elas asseguram esse comportamento. Então é sempre importante você saber. Então tira já da sua mente essa forma de punição. E você não vai aprender isso aqui comigo. A ética não está punindo ninguém. Logicamente, se você só vai ter penalidade se você cometer uma infração. Logo, você é um infrator. Mas fora isso, não é algo punitivo. Né? Tem nada a ver. Então, vamos continuar. Então, para você ter uma forma de você pensar e agir perante uma coletividade, você tem que ter uma coisa que a gente chama de moralidade. O que é moralidade? São os meus costumes, é a minha forma de pensar. Então, isso envolve justamente o meu comportamento. Tudo bem? Tranquilo? Então quando você fala assim, a gente falava muito quando era criança, né? E fulano não tem moral nenhuma para falar de mim, fulano não tem moral nenhuma para falar de mim. Não, o que é moral? Não, é o que? Autonomia? Não tem nada a ver. Então moral é justamente o meu comportamento, a minha forma. E essa moralidade ela se desenvolve através do quê? De uma cultura que ela é inserida através de mim, ou melhor, dentro de mim. Todas vocês, né, assim como eu, o teu modo de agir, o teu modo de pensar, ele foi justamente inspirado por uma ação de alguém. Que isso, professor? Sim, por uma ação de alguém. Seja no teu núcleo familiar, ou seja, quando eu falo núcleo familiar, eu não estou simulando pai e mãe. Estou falando de todos os seus familiares, no contexto geral. E também a sua sociedade. Então isso justamente desenvolveu a sua personalidade. Por exemplo, a Glauciana ela tem um modo de pensar que é diferente do meu. Eu tenho um modo de pensar diferente da Sara. A Sara tem um modo de pensar diferente da Rebeca. A Rebeca tem um modo de pensar diferente, sei lá, de quem mais aqui? Da Bruna. E por aí vai. Mas se você reparar bem, todos nós, embora cada um tenha uma concepção sobre um determinado ponto, nós conseguimos nos comunicarmos, sentarmos e falar em algo específico. Por quê? Porque há o princípio da ética envolvida. Você tem um modo de pensar sobre um determinado assunto, eu tenho um outro modo de pensar. Mas há essa ciência, há essa razão que faz com que o indivíduo ele venha a saber se comportar com o outro. Então isso é o que a gente chama de princípio ético. Tudo bem? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Está com alguma dúvida? Fala para mim aí. Ninguém? Tá de boa, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Então, assim, a ética, né, é saber se expressar, opinar e se comportar
respeitando o outro, né? Independente de opiniões diferentes, né? Dependente da opinião for diferente Sim, do que a sua. até porque, Regiane, toda opinião ela é diferente, né? Uma da outra, né? Né? Mas pode falar, eu te cortei aqui, mas pode continuar. Ah, tá. Então, o que acontece? Não somente o modo como eu falo, mas o modo como eu me comporto de uma maneira geral. Isso é o princípio da ética. E veja bem, quando a gente fala que é o respeito ao outro, você tem que entender uma coisa. Eu vou respeitar o outro porque eu sei. A aula está sendo gravada, fica tranquilo, tá? Depois, quando eu terminar, eu vou fazer um link no YouTube e eu mando para vocês. Tá bom? Aí tu pega a aula por completo. Tá bom? Aí voltando ao assunto. De nada. O que acontece? Eu vou respeitar o outro porque eu sei que ele é um indivíduo. Como um indivíduo, ele tem seus princípios legais e eu tenho leis ali que falam justamente sobre ele. Então a ética ela vai envolver justamente sobre isso. Eu tenho outro ali, o outro é um indivíduo, ele apresenta uma individualidade, por isso se chama indivíduo, e dentro dessa individualidade ele tem princípios morais e éticos. E eu o respeito não porque eu sei que ele é um indivíduo, mas também assim como eu, que tenho meus direitos como cidadão, ele também tem os deles. Por isso que eu respeito eticamente. Beleza? Tranquilo? Então a ética ela vai envolver justamente isso. A ética não tem hierarquias. A ética tem respeito entre uma coletividade. Então, dentro da minha característica hospitalar, dentro da minha profissão, não tem um coordenador, não tem um supervisor, não tem um chefe. Todos têm uma ética. Eu sei que cada um tem uma atribuição, sei que sou subordinado, mas assim como eu sei que eles são, abre aspas, os meus superiores, que não é superior, ninguém é superior a ninguém, eu sei que eles são os meus subordinadores, cabe a mim saber dessas atribuições, mas respeitá-los da mesma forma como eles devem me respeitar. Não respeitar pelo cargo, mas respeitar por uma conduta ética. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante a gente saber. Né? Então, o que acontece nisso aqui? Foi o que eu estava falando. Para eu saber me comportar, antes eu tenho que ter uma moralidade, ou seja, o modo como você pensa é diferente de qualquer um, mas o modo como eu vou me comportar há o princípio ético ali naquele local. Então isso é extremamente importante. Isso envolve o que? A linha da razão. A ética é uma ciência racional. Isso que é importante a gente saber. Então, por exemplo, quando eu falo aqui para você, cala a boca, quem manda sou eu, que não sei o que, papapá, eu não estou agindo conforme uma razão, muito pelo contrário, né? Isso aí não tem, eu tô agindo de forma que é irracional, eu não penso sobre aquele fato, tudo bem? Agora, quando a gente está falando justamente da ética de trabalho, né? O que acontece? Eu seguir certos padrões, valores determinados pela uma organização, assim como também pela sociedade. Né? Isso aqui que é interessante. Ó. A maioria das profissões e instituições possui seus próprios códigos de ética, ou seja, princípios e valores que estão neles inseridos para que o trabalho tenha o melhor andamento possível com harmonia e qualidade. Então, a ética é justamente sobre isso. Tá? Deixa eu ver aqui quem me mandou mensagem. Ah, não. Essa é antiga. Então, por exemplo, quando a gente fala da ética profissional, né, a ética de enfermagem, a gente tem que entender o seguinte, que a ética de enfermagem é o quê? Ela é justamente uma resolução, né? Ela é uma resolução pelo Conselho Federal de Enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem é ele que cria justamente esse código de ética. Esse código de ética ele é criado através da resolução que nós chamamos de resolução 564 de 2017, tá? E dentro dessa resolução ela vai falar a minha conduta como profissional de enfermagem. Então veja, tem ações que você tem uma opinião e você queria tomar uma certa atitude, mas como profissional
eu tenho que ter um comportamento específico, conforme manda a minha profissão. Tudo bem? E olha só que coisa interessante a gente saber. O nosso código de ética, tá? Ele é norteado através das leis, né? A gente tem o nosso código de ética, ele é justamente, deixa eu ver aqui, peraí. Não, esse aqui não. Boa. Deixa eu ver aqui. Boa. Então veja, o nosso código de ética, para a gente ter o nosso código de ética, você tem que ter o seguinte: o código de ética ele foi elaborado através do que? De fundamentações jurídicas. Então veja, toda a conduta que o COFINS está estabelecendo para o profissional, aquilo ali foi norteado por um aspecto jurídico. Então, que como assim? Não entendi. A ética vale para olhar? Como assim? Não entendi. Olhar como? Como que você está falando olhar? Olhar para a pessoa? Não. Eu olho como você se comporta, por exemplo. Eu estou aqui conversando, certo? Eu tô aqui um grupo aqui de alunos aqui, vocês estão comigo. Isso aqui é importante. Mesma coisa que acontece, que é o meu comportamento que eu tenho que ter vocês, vocês também têm que ter comigo. Isso é o princípio da ética, né? Então, tipo assim, não é o modo como você olha, essas coisas todas, mas é a minha educação que eu tenho que ter com você, e você comigo. Então isso a gente chama de ética. É eu saber se me comportar, é eu saber respeitar o passo do outro. Isso é um princípio ético. Só que esses princípios éticos, a maioria deles tem o quê? Tem princípios jurídicos ali. Envolve leis ali para justamente que assegurar essa educação. Porque se for assim, o ser humano não consegue viver em coletivo. Certo? Beleza? Tranquilo? Então, é justamente ali para assegurar. Por isso que na nossa profissão a gente tem um código de ética. Esse código de ética, através de uma resolução, a gente chama de 564/2017. Esse código de ética, isso que é importante você saber, ele foi inspirado pelas leis vigentes do país, ou seja, as leis atuais do país. O nosso código de ética ele foi inspirado através da através dos direitos humanos universais. Ele foi inspirado através da Lei Maria da Penha, da Lei de Proteção do Idoso, do Adolescente, da Criança, em outras leis. Tudo ele foi bem fundamentado. Por isso que a gente chama disso aqui, ó, de resolução, né? O que é uma resolução? Resolução é justamente o que? É um documento jurídico, tá? Que ele tem por finalidade o quê? Ele tem por finalidade de especificar algo, né, numa entidade. Só o que você tem que entender é que essa resolução ela tem que estar em conformidade com as demais leis. Né? Resolução não é lei. Resolução não é lei, não. Porque qual é a diferença de uma resolução para uma lei? Vou te explicar. A lei ela é feita por um legislador. Isso é importante a gente saber. A lei ela é feita por um legislador e essa lei ela deve ser primariamente elaborada, depois aprovada e ela vai ser aprovada por um quantitativo ali de número de deputados ou senadores, se for na Câmara Federal ou Congresso, né? Ou se for na Assembleia Legislativa de cada estado. Nesse caso, no Rio de Janeiro, a ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eles vão ali aprovar leis. Mas uma resolução, ela é um documento com característica jurídica que ela vai ter por finalidade especificar, tá, algo de uma entidade. Nesse caso, o nosso Conselho Federal de Enfermagem criou essa resolução e ela tem que estar em conformidade com as demais leis. Então, isso aqui, né, essa hierarquia das leis, é uma coisa que a gente chama de pirâmide de Kelsen. Então, veja, aqui eu tenho as resoluções, as portarias, acima aqui eu tenho os decretos, né? Depois eu tenho as leis
ordinária complementar, eu tenho aqui uma emenda constitucional e, por último, eu tenho a Constituição Federal Brasileira. Né? Então, isso aqui a gente chama de pirâmide de Kelsen. Né? Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que acima de toda resolução, acima de toda portaria, existe a lei. Isso é importante você entender. O professor não está entendendo muito bem, não. Vamos lá, cinema. Dá um exemplo de cinema. Cria uma lei dizendo que todos têm acesso à cultura. Então, cinema é uma cultura. Para quem cinema é cultura? É. Cinema é cultura. A gente sabia não. Estou sabendo agora. Então, o que acontece nisso aqui? Então, todo mundo tem acesso ali à cultura, tudo bonitinho. E aí, olha só que coisa bacana. O cinema vai, né? Todo mundo tem acesso, só que eu vou mapear isso aí. Vou selecionar, ó, filme de 18 anos, né? Não, filme com extrema violência e tudo mais, somente aqui esse quantitativo, somente pessoas com 18 anos podem assistir, né? Ah, filme que tem uma linguagem um pouco, né, tal, um pouco descontraída, de 14 a 16 anos. Uma linguagem mais infantil para crianças ali até 12 anos de idade. Então você veja que o cinema está mapeando essas idades de adolescente, de criança, ele vai escrever, ele traz uma resolução, um documento especificando aquilo ali. Tudo bem? É justamente o que acontece com a nossa profissão. Eu tenho justamente um código de ética, ele fala para a gente das nossas atribuições, ele fala dos nossos direitos, dos nossos deveres, das nossas proibições, mas tudo isso é fundamentado pelas leis brasileiras. Inclusive, uma que é até do Ministério do Trabalho. Então isso é extremamente importante a gente saber. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender? Tá com alguma dúvida? Fala para mim aí. Tá conseguindo entender direitinho? Tá de boa? Então vamos lá. Ó, primeira coisa aqui que a gente vai entender, eu vou nem abrir aqui, eu vou abrir ela aqui na íntegra pra gente, ó, fica até mais fácil para explicar. Ó. Google. Então veja, ó, eu tô aqui na página aqui do COFEM. De vez em quando, gente, sempre é bom vocês darem uma entrada no COFEM, é muito bom, tá? Então olha só, ela fala que essa resolução ela foi criada pelo Conselho Federal de Enfermagem, tá? E ela vai justamente elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem, ou seja, o Código de Ética de Enfermagem, tá? E olha só que coisa interessante. Esse Código de Ética, ele foi o quê? Ele foi baseado através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha só que coisa interessante. Ele foi adotado pela Convenção de Genebra, foi justamente ali após ali finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi, né, feito por várias coisas, né? A gente teve várias ali, fundamentações, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, né? A proteção dos direitos das pessoas com portadores de transtorno mental. Olha só que legal, ó. A lei do SUS, né? Olha só que coisa bacana. Tudo isso foi elaborado para quê? Para aprovar um novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Então, o novo código ele foi criado a partir de 2007, que o antigo ele era de 2000, perdão, o novo foi de 2017, e o antigo ele foi de 2007. Então, o que esse código ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Ele vai falar justamente, ó, ele vai falar de todos os princípios que norteiam a enfermagem. Então, ó, no preâmbulo aqui, o que ele fala? Ó? Ele fala que o Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais, norteou-se por princípios fundamentais que representam imperativos. O que é uma coisa imperativa? Soberana. Para a conduta profissional de enfermagem. Então, ou seja, o Código de Ética ele vai impor, né, as regras ali para a gente ter uma conduta profissional.
e considero que a enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social indispensável à organização e funcionamento dos serviços de saúde. Então, olha só que coisa bacana. Tem como responsabilidade a promoção, a restauração da saúde, a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento. Proporciona cuidados à pessoa, à família e à coletividade, organiza suas ações e intervenções de modo autônomo ou em colaboração com outros profissionais da área. Ou seja, então, o profissional de saúde, ele tem o quê? Ele tem uma autonomia. Então, você como aluno você já tem que pensar como profissional de enfermagem. O que é eu tenho uma autonomia, professor? Ora, se você vê que você pedem com que você pratique uma ação, e essa ação ela vai lesionar teu paciente, você pode o quê? Negar fazer o atendimento. Por quê? Porque a sua prática lesiona o indivíduo. E não é isso que manda o nosso código. Tudo bem? Então você tem uma autonomia. Além dessa autonomia, você também vai colaborar com os outros profissionais. Tem direito a uma remuneração justa, a condições adequadas de trabalho que possibilite um cuidado profissional seguro de livre de danos. Olha só que coisa interessante, ó. Sobretudo, esses princípios fundamentais reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão. Sabe o que é uma coisa inerente? Está ligada. Então veja, o exercício de enfermagem está ligado aos direitos humanos. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso é o que é o nosso Conselho Federal de Enfermagem. Então envolve todos aqueles princípios da quebra de sigilo. Né? A quem eu quebro, a quem eu não quebro. Então está fundamentado isso. Então a gente tem que ter um controle. Então, por isso quando eu falei lá do caso do aborto, eu foco isso que é um tema polêmico, mas é fácil para a gente entender agora. Quando eu vejo aquela mulher e eu quebro aquele sigilo, eu não estou agindo conforme minha ética profissional. Pelo contrário, eu estou agindo com os princípios que eu penso. Só que naquele momento você tem que ser imparcial. Entende? Naquele momento você tem que ser profissional de saúde. O que o profissional de saúde ele faz? Ele atua na onde? Na recuperação daquele indivíduo. Crime, quem atua não é enfermeiro, não é técnico, até porque eu não estudei essa matéria. É que se forma na área do direito. Deu para me entender, beleza? Então, tem que entender perfeitamente as coisas. Então, a gente vai aprender isso aí de forma mais aprofundada. Tá? Então, ó, é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, olha só, à segurança pessoal, à livre escolha, à dignidade a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção política, raça ou condição social. Então, ó, a nossa profissão tem que ser livre justamente disso aqui. Então, essa é a minha conduta como profissional. Ela vai falar mais, ó. Vai falar mais pra gente, ó. Ela fala, ó. Ela fala que a enfermagem é comprometida com a produção do cuidado. Isso é importante. E esse cuidado ele se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, sociais e aplicadas e executadas pelos profissionais na prática social e cotidiana. Então veja, eu tenho que ter ali justamente, né, o meu aperfeiçoamento. Por exemplo, não basta você só estudar para você fazer uma técnica. Eu estudei para fazer curativo, né? Eu estudei, sei lá, para trabalhar em centro cirúrgico, né? Eu estudei, sei lá, para trabalhar em maternidade. Você se aperfeiçoa, mas o seu aperfeiçoamento não é só a nível profissional, mas também é o que é uma forma de você trazer mais segurança no tratamento ao paciente. Então por isso que você se aperfeiçoa. Então esse aperfeiçoamento é para quê? Para você prestar um atendimento digno ao indivíduo. Só que essa prestação desse atendimento não basta só você estar qualificado naquele procedimento, mas sim você ter uma conduta ética naquele local. Deu para me entender, beleza, pessoal? Tranquilo? Mas não é só para você saber os seus deveres, mas você também tem os direitos como profissional de enfermagem. Tudo bem, tranquilo? Tá dando para entender? Tá de boa, tá tranquilo? Calma que já tá acabando. 2 minutinhos eu acabo essa matéria, eu acabo a explicação de hoje. Mas até aqui, tá de boa? Tô conseguindo entender?
Marcela falou que sim. Restante da turma. Marcos também. Quem mais? Mais ninguém? Opa. Bom, então veja, ó. Olha os direitos aqui da enfermagem, ó. Exercer a enfermagem com liberdade, segurança, técnica científica e ambiental, autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais e éticos dos direitos humanos. Então veja, o profissional de enfermagem ele tem o direito à liberdade. Essa liberdade ela é fundamentada por uma lei. Essa lei a gente chama de 7.498/86. Essa lei a gente fala sobre a lei do exercício profissional. Ela é uma lei que ela justamente vai regulamentar quem são os profissionais de enfermagem e ela fala sobre as suas atribuições. E essa lei, além de falar isso, ela diz que a enfermagem é uma profissão autônoma, ou seja, cada entidade de serviço ela tem por característico que deixar com que os profissionais de enfermagem trabalhem. Então, entenda uma coisa, nós somos subordinados a determinadas profissões, porém não somos submissos a uma determinada profissão. Então, esse profissional de enfermagem tem que saber. Outra coisa extremamente importante, o profissional ele não pode ser discriminado de qualquer natureza. Então, por quê? Porque a partir do momento que você sofre uma discriminação no seu local de trabalho, você pode obter um documento jurídico que a gente chama de agravo público. O que é um agravo público? É um documento onde você pede para o seu Conselho Regional de Enfermagem lavrar, ou seja, escrever o que aconteceu, e ele vai ali defender você por qualquer tipo de injúria, por qualquer tipo de calúnia. Então não caia nisso, que eu já escutei muita gente falar, só que eu fiquei muito chateado com isso, porque a pessoa não tinha um determinado conhecimento. Eu fui em determinado local, o paciente foi e me deu um tapa. E pronto, acabou com aquilo ali. Então eu fui conforme a ética. Você não foi agir conforme a ética, muito pelo contrário, você deixou aquilo ali acontecer. E isso não pode. Então o que você tem que entender como profissional, como aluno? A gente tem muito essa mania, o paciente, perfeito, paciente, com certeza. Porém, entenda uma coisa, há um limite a ser respeitado. Então isso é extremamente importante a gente saber. Lembra do caso que aconteceu com aquela menina que era técnica de enfermagem, trabalhando no hospital e foi cuidar de um determinado paciente? Ele estava alterado, especificou que era de uma determinada profissão e começou a falar mal daquela menina? Isso não pode. Por quê? Porque esse camarada ele não está agindo que eticamente. Ele está infringindo aquela pessoa, está infringindo aquela mulher, porque ela tem direitos como cidadão. E o que ela fez? Ela obteve o agravo público e ali o Conselho Regional de Enfermagem notificou o Conselho Regional de Medicina para justamente ele punir aquele indivíduo. Né? Então, é isso que a gente tem que entender. Tudo bem? Tranquilo? Estão conseguindo entender? Está de boa? Beleza. Né? Para finalizar, né? Opa, beleza. Então, ó, a terceira, apoiar e participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, no exercício da cidadania, nas reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Então, tudo isso faz parte do nosso direito como profissional. Né? Então, isso é importante. Ó, requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinge a profissão. A minha pergunta agora aqui vai ser o seguinte, para vocês aqui eu encerro a aula de hoje. Como é que a gente obtém isso? Quem é que vai me saber me responder? E aí, o que você faz? Você está trabalhando, você sofre uma injúria ali no seu exercício profissional. Como é que você faz para você obter esse documento? O que você faz ali? A professor deu na cara dele? Não, calma, não vai dar na cara de ninguém não. E aí, o que você faz? Você anota no caderno de ocorrência? Oi? Peraí, não entendi. Anota no caderno de ocorrência? Boa. E depois, o que a gente vai fazer?
A gente pode notificar o nosso superior, professor? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: qualquer tipo de injúria que você sofre ali no ato ali do seu trabalho, o que a Sara falou, você notifica, você escreve aquilo ali, tá? No seu livro de ordem e ocorrências, isso é importante. Veja, enfermeiro não é superior a técnico de enfermagem. Enfermeiro não é superior a técnico de enfermagem. Ah, não, mas tem muito enfermeiro que fala isso, é que não estuda. Desculpa, eu sou enfermeiro, eu não sou assim com ninguém, mas faço os outros querer ser assim comigo. Então, tipo assim, isso isso não tem nada a ver. O enfermeiro, ele assiste o técnico de enfermagem, mas ninguém é superior a ninguém. Então, veja, no momento que você sofre um problema como você pode muito bem o que? Documentar esse acontecimento no livro de ordem e ocorrência, você registra aquilo ali, tá? E ali o que você pode fazer? Você pode tirar uma foto, óbvio, e você encaminha até o seu Conselho Regional de Enfermagem. E cabe ao Conselho Regional de Enfermagem apurar aquela situação e ali você pode obter esse tipo de documento que nós chamamos de desagravo público. Uma questão importante que eu queria falar aqui para vocês, preste atenção. Você está trabalhando em um determinado local. Isso aqui é uma coisa muito bacana. Preste atenção. E aí chega um determinado indivíduo, ele começa a te ofender. Ele fala mal de você, te humilha. Minha pergunta é, você pode pegar um telefone e gravar aquilo ali? Sim ou não? E aí? Você pode ou não? Por que sabe que a gente pode gravar? Pra ter. Oi, não entendi. Eu não entendi. Liga. Picotou aqui o teu fone. Ah, Mandeca. Caiu.